Alô, você, tudo bem? Você tem acompanhado o que aconteceu na política essa semana no Brasil? Não? Ora, então estamos aqui para conversarmos. Mas se você acompanhou, melhor ainda, que aí vamos poder dialogar de uma forma até mais profunda. Vamos falar sobre dois assuntos, todos ligados à direita, ou seja, aos partidos da direita. Vamos falar sobre o caso do Cleitinho em Minas Gerais e também falar da convenção do partido do PL, que levou Flávio Bolsonaro a ser pré-candidato à presidência do Brasil. Meu nome é Jurita Alves, sou analista político e estou aqui para fazer você também um outro convite. Fique até o final, porque eu vou falar uma coisa que eu acho que é importante para nós dois. Eu acho não, tenho certeza. É importante para nós dois. Vamos conversar sobre esse assunto no final? Então permaneça até o final. Então. Convide novas pessoas para estar aqui no resumo da semana. Enquanto roda a vinheta, você faz o convite. Combinado? Gente, Cleitinho ficou naquela coisa. Vou ser candidato à presidência do Brasil, a governador do estado de Minas Gerais, perdão. Não vou ser candidato, às vezes falava alguma coisa, às vezes desdizia, né, como falam algumas pessoas, aquilo que foi dito, e ficava aquela dúvida. Cleitinho vem ou não vem? E as pesquisas mostrando né, o seu nome sempre como candidato, e ele sempre saindo à frente. Na última pesquisa CAEST, ele chegou a 39% dos votos, estando à frente de todos os pré-candidatos ao estado de Minas Gerais para governador. Portanto, ele está bem colocado, otimamente bem colocado. A eleição, se continuar da forma que está mostrando as pesquisas, é lógico, nós temos que deixar aqui bem claro, Leitinho poderia ser reeleito até no primeiro turno, não haver nem segundo. Mas ficou a dúvida se ele vem ou se não vem. Então, o seu partido Republicanos bateu o martelo. Cleitinho não será mais candidato ao governo de Minas Gerais. Mas no mesmo dia que o partido faz isso, Cleitinho convoca a imprensa em uma praça de Divinópolis, ele faz uma live e ao vivo diz, não, eu quero e vou ser candidato ao governo de Minas. Sou pré-candidato, sim, ao governo de Minas. Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, Cleitinho não está sendo candidato. Republicanos diz que não. Cleitinho falou que vai encontrar com o presidente dos Republicanos para poder colocar ordem em tudo e ser o candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Mas vamos entender tudo o que aconteceu? Gente, Cleitinho realmente deixou o partido em uma situação extremamente complicada. Ele perdeu o irmão dele? Sim, perdeu. Lógico, a situação do luto ele é válido para todos. Ou seja, perder um ente familiar em situação de leucemia como ele perdeu é muito pesado. Então o luto ele deve ser vivido. Porém, não é de agora que Cleitinho está ali naquela dúvida com o partido. E o partido tem o seu tempo, pois tem convenções, tem tempo da própria justiça eleitoral, onde tudo tem que ser feito de forma transparente e passado para a justiça eleitoral, e também tem ali as alianças que precisam ser feitas com os prefeitos, com aqueles que são candidatos do partido também. Gente, não é fácil montar tudo isso. E sem essa aliança das prefeituras ali com os prefeitos, dificilmente se vença uma eleição no estado de Minas Gerais. Então, assim, não só no estado, mas no Brasil. Então, ao deixar o partido na dúvida, Cleitinho também deixa o partido em uma situação extremamente complicada para fazer e preparar todo o processo como a Justiça Eleitoral solicita, ou melhor, impõe, porque os partidos são obrigados a fazer isso sob pena de não poder concorrer às eleições. Então, essa dúvida se tornou muito complicada. E o partido bateu o martelo, não vai ser. Mas quando ele faz a live e fala que vai ser candidato, a menos que o partido não o deixe, ele joga o eleitor contra o partido. Talvez aí
tem uma situação agora interna para ser resolvida. Como o Republicanos vai resolver, aí é uma incógnita. Vai deixar ele ser candidato ou não? Até o momento que esse vídeo está sendo gravado, Cleitinho não é um pré-candidato do Republicanos ao governo de Minas Gerais. E também não pode filiar-se ao outro. Portanto, para essa eleição, se não for pelos Republicanos, Cleitinho não pode concorrer ao governo do estado de Minas Gerais. Portanto, tem uma questão interna aí para ser solucionada. Mas não é somente por causa do luto. Teve outras situações acontecendo e que o partido tem e deve tomar suas decisões sob pena de ser punido pela Justiça Eleitoral. Então, o Cleitinho sabe disso como senador também, que todos esses trâmites têm que ocorrer. Vamos esperar para ver o que vai acontecer? A eleição com o Cleitinho é uma, sem o Cleitinho é outra em Minas Gerais. Agora, vamos falar sobre outro assunto? Houve a convenção do PL. O que chamou a atenção nessa convenção do PL? A presença de Milei e também as falas do primeiro-ministro de Israel, neste caso lá, se apresentando através de um telão para a multidão que estava naquele local em São Paulo. E a terceira coisa que chamou a atenção também foi as falas de Jair Bolsonaro pela inteligência artificial, que não foi ele que produziu. Então vamos falar sobre isso? Gente, primeiro, sobre a inteligência artificial, quer dizer, eu já falei sobre isso muito aqui. Eu acho que essa eleição é a eleição da inteligência artificial. O Poder Judiciário agora, o TSE, o Tribunal de Justiça Eleitoral, vai ter que decidir se essa inteligência que foi utilizada, artificial que foi utilizada, é permitida ou não. Segundo o que o TSE usava antigamente, ou pelo menos está usando até então, para tomar essa decisão, não pode. Agora, por não ser um uso para produzir algo que seria atacar o adversário ou tirar dele vantagem, ele pode alegar que sim. Mas se puder fazer isso, o outro também pode. Então, o uso da inteligência artificial vai ser muito utilizado nessas eleições, a depender do que vier agora do TSE. Bom, eu particularmente fico com a primeira opção, sou a favor de que não use inteligência artificial, pois se colocar que, não estou prejudicando o adversário, sempre vai ser utilizado esse argumento na hora que for acusado diante da justiça. E é difícil essa linha ser medida com precisão. Então, o não uso, como foi colocado na última eleição, seria o melhor caminho. Principalmente porque a inteligência artificial, como foi visto, usando ali a imagem de Bolsonaro, falando como se fosse ele, mesmo que não fosse o próprio Jair Bolsonaro, porque ele está preso, que ele não pode usar as redes sociais, mesmo que não fosse ele que produziu, mostra como que está a qualidade dessas ações ou dessas produções, na realidade, das inteligências artificiais e como que pode enganar o eleitor. Portanto, sou contra. Agora, com relação à convenção, ali eu posso falar duas coisas. A convenção de Flávio Bolsonaro deixou uma incógnita muito forte no ar. Ou, talvez, para muitos, uma certeza. Ele não tem alianças neste momento. Por isso, a necessidade da vinda de Milei e também de o primeiro-ministro de Israel ter que falar. Gente, nessa situação, demonstra ali que há uma fraqueza interna para conseguir. Até esse momento, não tem nem vice a chapa. Está na dificuldade de encontrar vice. Então, um vice, né, nesse momento, já que a chapa estava tão forte,
seria a coisa mais fácil. Isso demonstra que a direita, ou extrema-direita de Flávio Bolsonaro, está encontrando dificuldades internas para colocar o seu plano em dia, ou melhor, ali, da forma que ele gostaria. A estratégia não está dando certo. Neste momento que estou falando com vocês, a pessoa que faz um marketing, né, um marqueteiro da campanha, foi trocado, justamente para tentar ter um resultado melhor, já que não está conseguindo traduzir ou trazer para os eleitores, e principalmente para os eleitores que não são daquele núcleo duro do bolsonarismo, não está conseguindo trazer essa adesão a Flávio Bolsonaro. Mas eu gostaria de falar com você agora um outro assunto. Posso? Gente, eu tenho uma novidade. E eu gostaria que você prestasse atenção, principalmente se você tiver uma empresa ou contato com quem tem empresas que paguem imposto de renda. Tem um projeto chamado Quem És Tu, que foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, Rouanet, e está em fase de captação. Esse projeto é de minha autoria. E estamos, nesse momento, fazendo a captação. Se você tem contato com pessoas que são donos de empresa, ou você tem uma empresa que paga imposto de renda, você pode doar à empresa 6% do que é devido ao leão como investimento em cultura e vai receber em troca, nesse caso aí, algo muito melhor que somente publicidade. Você vai impactar vidas neste caso. Um projeto de audiovisual que está aí para ser trabalhado. Então, venha conosco. Se você tem empresa ou contato com quem tem empresa, mas se você é uma pessoa física, você pode doar até 4% do seu imposto devido de renda para a Lei Rouanet, que no próximo ano ele é devolvido para você. Então, vamos fazer um acordo aqui? Vamos estar juntos? Comunique com empresas que você tiver contato, indique para nós aqui, e se você for aquele que tem imposto de renda, você pode fazer a doação. Vamos trabalhar juntos e vamos produzir e aumentar a cultura deste país. Você concorda? Então estamos juntos. Então, se você for fazer isso, o telefone é 31 9 75 34 2008. 31 9 75 34 2008. Esse telefone é somente para aqueles que forem trabalhar ou fazer um investimento, tirar dúvidas para fazer investimento neste projeto. Quem és tu? Tá certo? Vamos trabalhar juntos. Até mais e semana que vem nos vemos de novo.